Olá, aqui é o Eduardo. Estamos analisando a Constituição Federal de 1988, agora no artigo 5º, inciso 24. Primeiramente passamos a leitura e em seguida os comentários do artigo. Artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e propriedade nos termos seguintes. Inciso 24. A lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta Constituição. Então, aqui o artigo 24 ainda permanece falando sobre a propriedade, especificamente a Constituição, no seu artigo 5º, inciso 22, estabelece que é garantido o direito de propriedade. E o artigo 5º, inciso 23, diz que essa liberdade em relação à propriedade, esse direito em relação à propriedade, ele tem que ser limitado por uma função social. Cabe ao proprietário aí exercer o seu direito de propriedade desde que cumpram determinadas funções, como, por exemplo, aí, manter o meio ambiente de forma que seja sustentável, evitar trabalho escravo, por exemplo, dentre outros requisitos que a própria lei e a Constituição estabelecem. E caso não cumpridos, caberá ao Estado, através de processo judicial e através de procedimento adequado, a desapropriação. Então, o artigo 5º, inciso 24, ele diz que esse procedimento de desapropriação, em caso de descumprimento, ou mesmo de outros tipos aí, ele deverá ser feito por uma lei. Então, uma lei tem que estabelecer esse procedimento por causa de necessidade, quando o Estado ele estiver precisando de uma determinada propriedade, de um determinado bem, e deve existir uma lei para que regule esse tipo de desapropriação por necessidade. Em caso aí, por exemplo, de uma grande calamidade pública em uma cidade, né, por exemplo, uma enchente ou um terremoto ou algo que seja haja extrema necessidade aí do Estado de obter um determinado local, deverá haver aí uma lei que estabeleça o procedimento para aquele determinado bem imóvel, privado, ele seja desapropriado por esse interesse aí de necessidade, ou mesmo por utilidade pública. Quando houver aí um bem ou imóvel que esteja basicamente sem cumprir sua função social, mas que seja necessário para uma utilidade pública, por exemplo, um prédio que foi construído e que esse prédio tem todas as condições de ser utilizado aí como um hospital mediante aí, uma necessidade aí, do poder público, e aquele bem não está sendo utilizado. Então poderá haver uma desapropriação por parte do Estado para que ocorra uma utilidade pública. Aquele bem poderá ser utilizado aí para uma determinada finalidade pública. Ou, dentre outras medidas também que sejam feitas em determinados parâmetros, né, desde que seja regulado pela própria lei do Estado, da União ou do município. Além disso, outra forma de desapropriação também é pelo interesse social. Como assim interesse social? Basicamente, o interesse social é aquele diferente do interesse privado, né? Enquanto que o interesse privado ele visa basicamente ou exploração para o lucro próprio, né, dentro de sua possibilidade, ou mesmo para proveito próprio, proveito de um indivíduo, proveito de um determinado grupo familiar, enfim, uma esfera privada. O interesse social ele visa aí um interesse maior, um interesse que visa o interesse basicamente o coletivo. Então há a possibilidade de desapropriação por interesse social, né, que é uma expressão ampla, mas que está limitada aí ao interesse de várias pessoas, de uma coletividade determinada aí. Então, é bem parecido com a utilidade pública, porém a utilidade pública tem uma determinada necessidade vinculada, enquanto que o interesse social é o interesse mais amplo, né? Então, sempre poderá ocorrer aí essa desapropriação em que haja uma lei e que essa lei deve estabelecer o procedimento, né, para a desapropriação quando ocorrer a necessidade, utilidade pública ou interesse social, que são definidos aí pela própria lei, mais especificamente, né, o que é necessidade, o que é utilidade pública e o que é interesse social, mediante justa e prévia indenização. Ou seja, aquele proprietário
ele poderá receber aí uma indenização. Ele não vai ser desapropriado sem que ele receba uma recompensa, uma compensação em dinheiro, né, e que seja justa, que seja calculada conforme a proporção daquele imóvel que está sendo desapropriado, né? Então, ele terá se torna, na verdade, um direito, né, através aqui do artigo 5º, inciso 24, que ele tem esse direito de reivindicar essa indenização, desde que ela seja justa e prévia, né, ou seja, anterior à desapropriação. Antes mesmo de ocorrer a desapropriação, ele tem esse direito aí de receber essa indenização. E desde que seja em dinheiro, né, não pode ser uma troca, não pode ser uma escolha de outro bem, etc. Tem que ser uma indenização em dinheiro, até mesmo para facilidade e de transações e tudo mais, né? Ressalvados os casos previstos nessa Constituição. Então, a própria Constituição dá outros casos em que pode ocorrer a desapropriação, que seja por esses mesmos títulos, né, interesse social, necessidade, utilidade pública, né, e que não ocorra a indenização, a prévia indenização e justa, né? A Constituição estabelece outras formas de desapropriação que serão vistos mais adiante. Então, basicamente, o artigo 5º, inciso 24, ele estabelece que deve existir uma lei. A existência de uma lei já garante aí a possibilidade aí de ter todo um procedimento, né, para que ocorra a desapropriação e que não tenha uma grande injustiça em relação àquele proprietário, né? Esse proprietário ele vai perder aí basicamente aquele imóvel e aquele bem, basicamente, porém ele tem seus direitos assegurados mediante essa atuação do Estado. O que o artigo visa é que não ocorram desapropriações que sejam realmente abusivas em relação ao indivíduo. Simplesmente o Estado ele não pode desapropriar sem dar menores explicações e simplesmente de forma arbitrária atuar em desfavor daquele proprietário. Então, é uma garantia e direito do Estado, né? A garantia do indivíduo de que o Estado não vai atuar de forma arbitrária sem um procedimento, sem uma lei anterior e sem uma prévia indenização. E da mesma forma também é um direito do Estado aí de ter essa possibilidade de violar, de atuar em relação à propriedade privada para visar aí os seus interesses de utilidade pública, interesse social e própria necessidade. Então, esse é o artigo 5º, inciso 24.